Bom, botei para gravar, a gente só fala mal agora sem palavrão das pessoas, tá? Deixa. Show de bola. Fala mal de forma educada, pessoal. Falar mal só de quem não chegou ainda. Bom, Nilson, em primeiro lugar, cara, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? Legal. Que a Lil tá no crescimento literalmente exponencial e imagino que o seu tempo deve estar uma maluquice, né? Então, assim, agradeço aí de antemão muito a Valeu, disponibilidade. obrigado. E, cara, manda bala, 7.5, pode mandar bala aí. Vamos embora. Não, show de bola. Primeiro eu até queria compartilhar um pouquinho, né? Deixa eu até compartilhar a tela aqui. Da onde surgiu a ideia da aula de hoje, né? Eu estava falando, só me avisem aí quando compartilhar os slides. Não sei, peraí, deixa eu só passar aqui o... Já chegou, já. Tá, agora como é que eu coloco a apresentação aqui? Tá aparecendo aí? Tá, tudo certo. Beleza. E aí foi legal, galera. Primeiramente, boa noite aí, obrigado pela participação aí do pessoal. O Thiago falou a verdade, eu estou num momento bem turbulento, no bom sentido. A gente está crescendo aí, estou com 12 vagas para contratar, sendo que eu acabei de contratar 4. Então, só para todo mundo saber, eu atuo aí no mercado corporativo, vou falar um pouquinho mais sobre a Lio, sobre mim. Mas a ideia da aula de hoje, que eu queria contextualizar vocês, é o seguinte, o Taioba e o Thiago me convidaram e para a gente falar de uma coisa um pouco diferente aí, né? Eu vi que eu acompanhei todas as aulas do G2, assim, só aula uma melhor do que a outra. Muito bom mesmo o conteúdo. E aí eu quero trazer para vocês hoje aqui uma coisa bem diferente. Eu quero poder abrir para vocês um pouco o lado do mercado corporativo, como é que o mercado corporativo, eu sou B2B, né? E eu posso aprender muito com vocês no B2C, na parte de venda para pessoas físicas, mas eu queria abrir uma janela da nossa empresa, essa é a minha intenção aqui, um bate-papo mesmo, abrir uma janela da nossa empresa para vocês verem como é que o mercado corporativo, né, como é que as empresas olham para infoproduto e principalmente como é que a gente é cobrado por inovação. Então, imagino que em algum momento esses dois mundos eles podem se cruzar e a minha expectativa aqui é que se vocês pegarem pelo menos um insight aqui, ou conseguirem beber dessa fonte e aplicar de alguma forma no infoproduto de vocês, eu acho que assim minha missão está cumprida, tá? Então vamos falar aí de produto agora, né? Acho que as aulas anteriores falaram muito de vendas, de funil, que todo mundo aqui sabe muito bem, não tenho dúvida disso, mas vamos olhar agora para dentro de casa, né? Um pouco sobre a entrega. Só que antes de eu começar a falar de metodologia, de estratégia, eu queria só trazer uma reflexão aqui, né? Pelo que eu escuto de vocês, novamente, eu não estou no B2C, mas eu já ouvi muito de vocês que infoproduto, 2000 voltando uns anos atrás aí, 2015, 2014, enfim, vocês vão saber melhor do que eu falar o ano aí, mas era um oceano azul. Então, assim, demanda reprimida, fórmula de lançamento eram poucos que aplicavam, então, digamos assim, esse game tava fácil, né? Qualquer um conseguia colocar um infoproduto no ar e fazer dinheiro. Até aí, beleza. Agora, assim, a provocação aqui é a seguinte, quem que lembra dessa febre aqui? Das palhetas mexicanas, né? 2013, 2014, todo mundo abria aí, achavam que o negócio estava na moda, vamos abrir palheta mexicana, e foram poucos que sobreviveram a essa moda aí, né? Muita gente tentou, mas não funcionou. E aí tem uma piada, não sei se já escutaram, mas todo mundo que tentou abrir palheta mexicana depois virou coach, né? Tentou fazer um negócio de coach, né? Então, assim, teve esse movimento aí, né? Até um parênteses aí, coloquei aqui essa introdução ao self-coach, né? Eu fico me perguntando, vi até que o Otto tá na live aí, um abraço, Otto, mas assim, depois você me explica isso, mas como é que, se coach eu estou precisando de ajuda, imagina fazer um self-coach, né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, mas desculpa o parênteses aí, mas quando alguém me explicar como é que você aplica coaching em você mesmo, sendo que você está precisando de ajuda, depois vocês me contam aí. Mas enfim, aí vamos trazer agora para um cenário atual da pandemia, né? O cenário da pandemia, desemprego aumentando, e eu estou trazendo essas variáveis só para fazer a gente refletir junto aqui. Mas o desemprego aumentando por causa do corona, e aí você ainda tem um cara aqui, papai Érico Rocha, falando para todo mundo que moleza fazer 6 em 7, não está tão difícil, massificando aí conteúdo, falando que marketing digital é fácil de ganhar dinheiro.
E aí que movimento acontece, né? Até brinco, ele está falando praticamente assim, quem quer dinheiro, né? O Silvio Santos aí do marketing digital, praticamente, né? Mas respeitando aí por toda a proeza dele, o cara é bom mesmo, mas enfim, isso gera um movimento, né? E aí o que acontece? Todo mundo está com essa ideia agora, já sei, né? Eu desempregado aqui sem fazer nada, vou ter meu curso online agora, vamos fazer infoproduto, vamos lançar, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro nisso, eu vou ganhar também. E aí o que acontece? Agora, será que, a minha pergunta, né? Será que todo mundo é lançador agora, né? Todo mundo aí sabe fazer isso, sabe lançar curso online? E aí, para ajudar aquela mesma galera lá da paleta mexicana, coaching, e aí o pessoal do coaching vem agora para esse nosso mercado aí, todo mundo quer, né? Tá todo mundo agora vindo lançar infoproduto. Aí eu tinha que colocar esse GIF aí, que a galera do coach tá vindo aí, né? E vamos lançar curso online que isso dá dinheiro. Bom, o que era Oceano Azul, né? Eu acho que agora está um pouquinho mais vermelho. E aí a provocação que eu quero fazer é o seguinte, que eu acho que é o tom que eu quero dar aqui para a gente conversar. Quem que vai sobreviver a essa entrada aí, né? Essa galera vindo, cada vez mais lançamento de infoproduto o tempo todo, e quem que fica, né? Eu acho que vocês já entenderam a provocação aqui, mas acho que a conversa é muito o mercado cada vez mais se profissionalizando, o mercado cada vez mais exigindo mais. Eu acho que a mensagem não dá para você fazer mais qualquer coisa, né? E lançar e achar que isso vai ser sustentável. Talvez você faça vendas, né? Eu sei que muita gente sabe fazer isso muito bem, mas, de novo, a questão que eu quero falar aqui é de LTV, eu quero falar de longo prazo, eu quero perguntar para vocês o quanto isso vai ser sustentável daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa é a provocação que eu quero dar aqui como um direcionador aí da aula, né? E principalmente, assim, qual que é o produto, né, que entrega de fato uma transformação real para o teu cliente, né? Eu sei que a copy de vocês é boa pra caramba e realmente promete um monte de transformação. E aí o que eu quero tentar trazer para vocês é metodologia, assim, será que essa transformação é real? Será que de fato a pessoa, né, o teu cliente, ele está consumindo o teu conteúdo até o final e está se transformando conforme a copy promete? Né? Eu acho que é uma reflexão para a gente aí. E pelas conversas que eu tive com o pessoal, é o ponto cego do infoprodutor. Basicamente é o seguinte, a gente faz um MVP, lança o infoproduto vende, o que é muito bom, mas aí depois, o que a gente faz, né? Quais são as estratégias que fazem eu olhar de volta para o produto, ou o que eu posso fazer para melhorar o processo, a qualidade desse produto? De novo, eu não sou desse mercado, mas até a Taioba, o Thiago, se quiser complementar aqui, eu tô falando alguma besteira, como é que é essa história aí do infoproduto, né? Vocês veem isso, né, do pessoal parar e olhar para o produto de volta para aprimorar ele, uma melhoria contínua do produto? Cara, assim, é bem legal tocar nesse ponto. Eu acho que a gente começou a discutir essa aula desde o início. Para mim era um tema muito massa da gente trocar essa ideia aqui, porque eu sinto que o mercado de infoproduto eu lancei o primeiro infoproduto em 2013, né? Quando esse negócio era tudo mato aí, eu estava lançando infoproduto. Eu sei que tem um monte de gente aqui no G2 que é das antigas também. A galera vai lembrar de muita coisa que eu estou falando aqui, né? Mas o mercado, ele é muito numa pegada de vender mesmo. Assim. A coisa mais importante é vender e vender o mais rápido possível, validar a ideia, lançar. E isso Lançamento não está você errado, né? Isso não está errado, né? Isso, não de está certa forma, errado. não está Não tá errado. errado. Isso. Pô, vende primeiro e faz o produto depois, se não precisa ter produto para vender. E tudo isso é uma verdade, mas assim, é uma parte da verdade, né? E aí o problema que eu acho que fica é que a gente, desde o início, toda essa conversa, a formação nossa de infoprodutor sempre foi muito para venda. As maiores conversas, os maiores masterminds, os maiores grupos, as maiores discussões, imersões e mentorias, é tudo voltado para vender infoproduto, mas a gente conversa pouco sobre o produto em si, né? Eu não lembro a última vez que a gente Perfeito. parou para trocar ideia. Não é a última vez que eu parei para trocar ideia com outros infoprodutores sobre o produto, como fazer um produto tipo acima da média, um produto top. E a gente meio que lança o produto naquela fase de teste ali, tipo MVP, e a única coisa que amadurece depois é o funil de venda, porque o produto continua sendo MVP pro resto da vida, né? Não sai do MVP.
Não sai do MVP. Então, eu acho que assim, é uma discussão massa a gente trocar ideias sobre produto, porque às vezes que eu vi pessoas tratando isso com cuidado, o próprio Rafael Donatello, que foi o primeiro cara a palestrar aqui no G2, né, sobre o webinário, ele foi um cara que, em determinado momento do negócio dele, ele olhou muito para produto e isso virou a chave do negócio dele, né? E ele veio palestrar aqui, estava faturando 8 dígitos com webinário. A gente só conhece, só vê a parte do webinário, né? Mas você não olha o que está por trás ali, né? E isso foi muito massa. Legal você fazer essa provocação aí. Legal, legal. Então vamos lá, vamos procurar olhar para isso, né? E aí vou ter que ir um pouquinho para trás, né? Como é que eu vou ter que falar de aprendizagem, né? Vou ter que falar de transformação. Quando eu falo aprendizagem e transformação, basicamente é a mesma coisa. No passado, esse era o método de ensino, né? Claro que não é, a gente já sabe hoje em dia que é super ineficiente, mas professor falando para um monte de criança é assim que era dado uma aula. E aí hoje em dia está todo mundo assim, né? Todo mundo no digital, todo mundo no celular, e aí já não dá para fazer a mesma coisa. Qual que é a leitura que a gente tem do infoproduto? O pessoal falou, então beleza, vamos inovar. E aí qual que é a inovação? O pessoal filma o professor com um quadro negro atrás, né? E aí faz REC, liga o REC, grava o professor e diz que está inovando, está gravando ali um professor falando. Qual que é a diferença desse cenário para esse cenário? Não tem diferença. Então, assim, o que eu quero provocar existem outras formas de fazer isso, e aí é o que eu vou compartilhar aqui. E aí a gente traz uma provocação que, assim, será que a gente está filmando o teatro? E aí, por que dessa fala? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas o cinema, quando ele começou, ele nada mais foi do que uma ampliação do teatro, né? O pessoal queria escalar o teatro, vamos dizer assim, e aí o cinema surgiu no passado como uma forma de, o pessoal não consegue ir fisicamente assistir uma peça de teatro, então vamos filmar essa peça de teatro e vamos levar isso para o que seria o cinema, né? E aí, obviamente, não deu certo, pessoal, ninguém assistia as peças até o final, não tinha o negócio da emoção de você estar numa peça de teatro, faltava essa experiência. E, obviamente, não preciso nem falar, né, o que é o cinema hoje, mas acho que a mensagem aqui isso é uma indústria, o pessoal chegou à conclusão que isso é uma indústria completamente diferente, né? Não é só filmar o teatro, é uma outra coisa que a gente não sabe o que é. E aí, hoje em dia, já sabem que o cinema virou uma coisa totalmente diferente. E aí você me fala, tá bom, mas o meu conteúdo, eu vou me diferenciar pelo conteúdo. Tá bom, eu acho que é uma vertente interessante, mas será que ela está completa? Por que eu falo isso? Esse cara aí, com o celular, né, Donald Trump, ele tem acesso ao conteúdo, assim como uma pessoa numa tribo, numa área rural da África, tem acesso, em tese, ao mesmo conteúdo. O que eu estou querendo dizer aqui? Conteúdo em si, por si só, é isso que eu estou dizendo, ele já virou commodity, né? Então, assim, você pode tentar se diferenciar pelo conteúdo, mas até o pessoal fala, às vezes você ganhar conhecimento, não necessariamente você precisa ter um conteúdo pago. Se eu correr atrás do YouTube, ou correr atrás de livros, etc., tudo bem que não vai estar tão organizado, né? Que é o que a gente sempre fala, mas o conteúdo vai estar em algum lugar. Então, a gente tem que sair da linha de conteúdo e ir para a experiência. E aí eu trago essa frase do Jeff Bezos aqui para a gente começar. Se você construir fazer uma grande experiência, né, os clientes vão falar sobre isso para os outros, porque, na verdade, o boca a boca, word of mouth, aqui, o boca a boca é muito poderoso. Então, a gente quer falar aqui de experiências e não somente de conteúdo. Então, pessoal, eu começo aqui falando que, assim como filmar o teatro não é cinema, filmar o especialista também não é transformar pessoas. E é isso que eu quero provocar aqui para a gente conversar, que nem eu falei, um bate-papo, trazer reflexões e falar também de metodologia. A gente usa uma frase também que filmar uma sala de aula presencial também não é ensino à distância, porque no nosso mercado corporativo tem muito cliente que chega e diz que filmou uma aula presencial e não entende por que o pessoal não está assistindo essas aulas por inteiro. Porque geralmente, sim, não vai gerar transformação isso. O que a gente quer falar é de uma coisa um pouco mais além do que só passar o conteúdo, né? Então, só um pouquinho, deixa eu só falar um pouquinho dali. Eu falei, pessoal, meu nome é Nilson, prazer aí para todo mundo. Alguns já conheço aqui no grupo, outros ainda vou conhecer. Mas, basicamente, ali ela faz parte do maior grupo de educação corporativa digital do mundo. E aí, eu sou sócio da Leo Learning no Brasil, tá, pessoal? Ainda não cheguei nesse ponto de ser sócio desse grupo inteiro. Mas só para contextualizar vocês, um dos meus sócios, que é o Richard, ele fez mestrado em Oxford, na Inglaterra.
Ele trabalhou na Lio da Inglaterra, e aí ele falou assim para o dono, eu quero levar esse business para o Brasil. E aí os ingleses toparam, falaram, não, tudo bem, mas falaram assim, eu te dou um know-how, eu te dou expertise, eu te ensino a fazer, mas eu não quero gerir pessoas, eu não quero gerenciar escritório, não quero fazer nada disso, a operação é de vocês. Então, hoje eu e o Richard, a gente é sócio na Lio Learning Brasil, na operação do Brasil, e ainda na Lio Brasil, a gente tem os ingleses como sócios, né, minoritários, porque vamos dizer assim, toda a tecnologia, o know-how, a expertise, eles passaram e foi assim que eles, na relação de valor, né? Então a gente está 8 anos no Brasil, no mercado, atuando no mercado corporativo. E aí só para dar um panorama para vocês, eu não quero ficar falando da empresa, eu quero passar conteúdo para vocês, mas só para vocês entenderem o que eu faço, essa é a intenção aqui. Então a gente está presente aí no Itaú, na Brasil Foods, na Natura, entregando infoprodutos, entregando soluções de treinamento online para esses profissionais. E aí o mercado corporativo, acho que o Taioba, quando a gente começou aqui, o Taioba falou certo, desculpa, Thiago, o mercado corporativo é chato, é exigente, então o que eu quero mostrar para vocês é abrir uma janela do que a gente faz e quem sabe vocês verem reflexões aí de como olhar para o produto, tá? E quais são os nossos desafios no mercado corporativo? Interessante aqui até para provocar reflexão. Mais conteúdo, mais volume de conteúdo, mais aulas, não significa que isso é necessariamente melhor, tá? Eu vejo que nessa linha de infoproduto, e eu entendo o porquê disso, né? Quanto mais aulas você usarem isso na COP, imagino que vocês façam isso, né? São tantas aulas, tantas horas de conteúdo, e quanto mais conteúdo vocês prometem para os clientes, eu acho que mais apelativo fica, né? Eu estou comprando 80 horas de aula, e no nosso caso, eu estou parando um profissional, né, da atividade fim dele, para ele fazer um treinamento. Então, o meu game é o contrário. É assim, quanto mais objetivo eu for, quanto mais assertivo eu for, melhor conseguir passar a mensagem, melhor é para a nossa avaliação. Uma outra coisa que é um indicador muito forte no mercado corporativo é a taxa de evasão. Então, eu sou avaliado por quantas pessoas realmente vão até o final do conteúdo e terminam aquele conteúdo. Então a gente faz uma análise da curva de evasão, né? Que o pessoal vai até onde no conteúdo e depois sai e para de fazer. Então isso eu tenho que diminuir essa taxa de evasão. O profissional tem que saber transformar isso em aplicação real, né, do conhecimento e precisa ser heterogêneo, né? Hoje a gente está treinando, por exemplo, a TIM. São quase 15 mil pessoas de vendas no Brasil, entre funcionários próprios e revendedores. Então tem que ter uma solução que converse com um público-alvo bem heterogêneo e funcione, né? E aí, obviamente, tem metodologia, tem estratégia para isso, que é o que eu quero abrir para vocês aqui hoje. Mas vamos lá, muito do que a gente faz é baseado numa pesquisa, tá? Que é chamada O Indivíduo do Século XXI, é uma pesquisa da Deloitte. Eu não quero passar todos os detalhes da pesquisa aqui, mas a Deloitte fez essa pesquisa e ela identificou que a gente, hoje, né, o mundo digital, a gente é interrompido a cada 5 minutos por aplicações de trabalho, push notifications, etc. A maioria das pessoas não querem assistir vídeos com mais de 4 minutos de duração. Até vou falar um pouco disso mais para frente. 37% dos colaboradores precisam de mobilidade, 63% só usa mobile para acessar a internet, só 27% no computador. 2/3 dos colaboradores, né, não tem tempo suficiente para terminar o trabalho. Isso é legal, pessoas desbloqueiam o celular 9 vezes dentro do período de 1 hora, né? Então eles mediram isso. E no final das contas, 1% da semana é o tempo disponível para se dedicar a alguma atividade de treinamento. E isso significa 24 minutos por semana. Então a fonte da pesquisa é essa aí, Deloitte, The Modern Learner. Mas eu queria falar dessa história dos vídeos com mais de 4 minutos de duração. É só ver a vida como ela é, né? Pensa no WhatsApp, todo mundo aqui, eu imagino, né? Se conectam comigo, assim, todo mundo deve ter um grupo de família aí no WhatsApp, mas se não tiver, tem alguma coisa similar. E a grande questão é o seguinte, eu te pergunto, quando chega um vídeo nesse grupo, eu sei, sem conhecer vocês, que a primeira coisa que teu olho faz, ele olha no canto inferior direito aqui da tela, né? E aí a primeira coisa que ele faz é olhar a minutagem, né? Quanto tempo tem esse vídeo? E aí, nesse mesmo momento, você tem 2 processos de decisão, né? Primeiro é se eu vou assistir esse vídeo e se eu vou assistir esse vídeo agora, né? Então, assim, primeiro, será que eu vou ver esse vídeo mesmo? E se sim, será que eu vou ver esse vídeo agora? Por quê? Porque os minutos ali te fala quanto tempo você vai ter que investir, né? Então, quando a pesquisa da Deloitte fala que as pessoas não querem ver vídeos com mais de 4 minutos de duração, essa taxa de evasão tende a aumentar.
né? Então, assim, significa que vocês não vão fazer vídeos acima de 4 minutos? Não, a gente faz também vídeos com uma minutagem um pouco maior, mas é importante destacar que acima de 4 minutos as pessoas já começam a parar de ver, já começa a ter um desinteresse por causa dessas interrupções. Então, o que a gente monta muito é uma estratégia, né? Como o span de atenção das pessoas está muito baixo, quase que todo mundo é igual uma criança, né? Eu tenho que mostrar um chocalho aqui, e aí aquela criança está rindo, deu 30 segundos, 1 minuto, eu tenho que mostrar alguma outra coisa aqui para ver se eu tenho a atenção da pessoa. Então, é muito essa coisa. Se eu for interromper a pessoa, para que seja alguma coisa que tenha valor, que eu não fique enrolando e que seja útil, que seja assertivo, seja objetivo. Então, a pergunta é, quem que quer, hoje em dia, fazer curso online, propriamente dito, né? E aí, se você chega, tem um curso online, tem 80 horas de aula, não sei quantos vídeos cada um, você não está necessariamente, você está entregando muito conteúdo, é fato. Mas será que você está entregando transformação? Será que as pessoas estão assistindo todo o teu conteúdo, estão indo até o final, estão aplicando aquilo na prática? Então, é isso que a gente está trazendo aqui para conversar. E eu trago aqui essa frase: se conhecimento resultasse em ação, todos nós estaríamos em forma. Né? Então, é aquela coisa, conhecimento. Eu sei que para eu ficar igual o Bruce Lee nessa foto, eu tenho que fazer uma dieta, eu vou ter que fazer exercício pra caramba, eu vou ter que seguir um regime lá, né, bem disciplinado para chegar nisso. O conhecimento eu tenho. Se eu estou fazendo ou não é uma outra questão, né? Então, conhecimento e conteúdo não necessariamente resulta em transformação, não necessariamente resulta em ação. E aí, o que é aprendizagem, né? Essa palavra aprendizagem, eu poderia trocar aqui por transformação, tá? Na prática é a mesma coisa. Quando eu estou querendo dizer aprender, educação é ensinar, aprender como eu recebo a informação e como é que eu coloco em prática. Então, o que tem nessa tríade aqui? Isso é tirado desse livro, How We Learn. Conteúdo é uma parte dessa tríade. E aí eu entendo que muita gente faz isso muito bem. Essa parte aqui já está muito bem coberta. Mas para a pessoa ser transformada, ela tem que também ter a motivação para isso. E ela também tem que ter o contexto para colocar isso em prática, para poder exercitar isso, né? E aí, tendo os feedbacks do ambiente, dela estar conseguindo, ela vai cada vez fazendo mais. Então, o que eu percebo? A maioria dos infoprodutos, claro, posso estar cometendo uma injustiça com algumas pessoas aqui, mas a maioria dos infoprodutos entregam muito conteúdo. Essa parte, ok. Só que quanto do teu infoproduto também destaca pontos para dar o contexto de colocar aquilo ali em prática, né? O quanto você está refletindo para entregar o contexto e o quanto você está entregando na motivação. E aí até o Taioba me contou uma história interessante, que em um determinado momento ele lançou um conteúdo. Aí, Taioba, qualquer coisa você me ajuda aqui, acho que foi um assunto bem difícil. E aí o pessoal tinha dificuldade, né, de colocar, não ficava tão motivado. E aí a motivação que ele encontrou foi entregar um coaching lá, para poder meio que conversar com as pessoas, entender onde estão as dificuldades, porque ele estava encarando essa parte da motivação um pouco melhor. Mas não precisa ser muito nessa linha da autoajuda, não. Motivação eu posso ir tanto pelo prazer quanto pela dor. Né? Só para dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina que eu tenho um curso de investimentos, um infoproduto de investimentos. O conteúdo eu vou falar das estratégias de investimentos, eu vou falar de, né, onde investir, como investir, etc. A motivação eu posso dar um case real, né, de alguém que investiu errado, cometeu né, uma tomada de decisão extremamente ruim e veio a quebrar. Então, eu estou trabalhando a motivação pela dor. Então, a motivação não precisa ser autoajuda, pula-pula, não. Assim, eu posso mostrar para ele, cara, se você não souber fazer isso de verdade, da maneira certa, você vai, ó, né? Então, a motivação pode ser também um motivo pela dor. Tipo, não queira chegar nesse ponto igual uma outra pessoa, que um case real, baseado em histórias reais, aconteceu aqui. E aí, isso fez com que a gente olhasse muito, né? Aí eu estou falando agora para o mercado corporativo, onde eu atuo, a gente falou, cara, não dá para entregar mais curso online, ninguém quer fazer curso online. Lembrando que no meu caso, o RH compra uma solução, né, de treinamento e não é nem o cara, não é nem o colaborador que está investindo, né? É a empresa que investiu e precisa que ele veja. E a gente começou a olhar, mas assim, pô, como é que o pessoal para ver Netflix, né, e fica maratonando série e tá tudo bem. O pessoal gasta horas e horas aqui. Tem alguma coisa nessa linha de série.
E aí, exatamente, a gente começou a modelar um pouco essa linha aí de Netflix e tudo mais, e começou a provocar. Por que tem... E a gente percebeu, tem gatilhos mentais, assim como vocês fazem isso muito bem na copy de vocês, tem gatilhos mentais no entretenimento, tem gatilhos mentais, né? Vou dar um exemplo só para falar para vocês. Toda a série, normalmente, né, nessa linha de entretenimento, ela tem o que eles chamam de deixar o loop aberto, loop, né? Deixar o loop aberto. Então, nunca fecha o loop. É aquela história, né? Você vai ver um episódio, chega no final do episódio, o que acontece? Você acha que vai acontecer tal coisa, ele não te dá a resposta, e aí fica no ar, agora você tem que voltar lá para assistir o próximo episódio. Isso é um gatilho, né? Eu vou deixar o loop aberto para fazer você querer ver o próximo episódio. Então, tem gatilhos mentais também no treinamento, no entretenimento, e aí a gente começou a falar, tá bom, como é que será que eu não posso trazer isso para uma solução de curso online também? E aí a gente chega no tal do edutainment, né? Que, claro, o nome simples aí, né? Education com entertainment, é mistura de educação com entretenimento. Então, já que a gente não quer filmar o teatro, vamos modelar, né, o cinema, né? Vamos procurar estratégias aqui e trazer cada vez mais. Eu não estou falando de ser uma mega ultra produção cinematográfica, não é isso. É procurar estratégias e modelar aplicando numa solução de um curso online. E aí, eu uso essa analogia aqui para explicar um pouco isso, né? Como dar remédio para cachorro. Uma vez eu vi isso de um cliente, eu falei, nossa, isso aqui foi genial. Não sei se vocês já tentaram dar remédio para cachorro, só que você vai tentar dar remédio, ele foge de você e tal, não quer engolir aquela pílula de jeito nenhum. Agora, experimenta colocar a pílula dentro de uma salsicha. Experimenta colocar, sei lá, no meio de um pão, passar ali uma manteiga, qualquer coisa ali, um creme. Aí o cachorro come, quando você vê, ele já foi o remédio junto. Então, a analogia é justamente essa, né? O curso online, o conteúdo, ele é o remédio. Mas como é que eu envelopo esse conteúdo, que estratégias eu coloco no infoproduto para fazer ele descer melhor, né? Quais são as estratégias, assim, como eu dou remédio para cachorro, eu coloco ali o pão com a pasta de amendoim, qualquer coisa assim, mas o remédio está ali, ele vai ingerir. E isso fez com que a gente chegasse nesse modelo de transformação aqui. Isso a gente aplica para olhar para todas as soluções. E aí, só um parênteses aí, pessoal. De toda a minha apresentação hoje, se vocês quiserem salvar um único slide, esse aqui é o slide, tá? Qual que é o nosso modelo de transformação? A gente olha sempre nesse prisma de 3 Hs. 3 Hs, por causa do inglês, é o heart, head e hand, né? Por isso 3 Hs, mas assim... o head é mente, né? É o conhecimento, é o conteúdo. O hand, a mão, como é que eu coloco isso em prática? E o heart é o coração. Então, assim, o meu conteúdo, ele tem que ser capaz de tocar. E aí, novamente, essa parte do conhecimento, os infoprodutos passam muito bem e vai muito bem, obrigado. Que é justamente esse head aqui, né? A mente. Então, todos os nossos treinamentos, a gente olha pelo primeiro assim, primeiro eu tenho que fazer uma venda intrínseca, eu quero dizer, né? Uma venda para o cara, do porquê que ele tem que ver esse conteúdo até o final, seja pelo prazer ou seja pela dor. E aí, normalmente, o meu conteúdo, no início, eu não fico falando de teoria, eu não fico falando de conteúdo, eu fico falando do porquê que ele está ali, eu tento sensibilizar ele, eu trago exemplos reais e assim, eu sei que nos infoprodutos vocês fazem muito bem isso com prova social. Quando alguém vê alguém com resultado, fala, pô, eu quero ser igual esse cara também, vou comprar esse curso. Mas dentro do infoproduto eu poderia falar coisas parecidas também. Eu não preciso só passar conteúdo. E aí eu procuro muito mais fazer essa venda primeiro, quase que um gatilho mental dentro do infoproduto, para sensibilizar ele, motivar ele e engajar, né? Seja com estratégias de gamificação, seja mostrando para ele a importância dele aplicar isso da maneira correta, né? Então tem que sensibilizar ele primeiro. Atendi aqui o heart. Aí depois eu entrego conteúdo, mente, conhecimento, head aqui, ó. E, obviamente, eu não posso fechar a solução sem provocar ele a colocar aquilo em prática. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da lei do uso, né? Mas é muito simples. Tudo aquilo que você não usa muito ou cai em desuso, você desaprende. Né? Tem uma curva do esquecimento. O famoso andar de bicicleta, né? Você volta a andar de bicicleta e fala, cara, eu sei fazer isso e tal, e aí volta aquele conhecimento de novo. Então, mas assim, tem que ter a provocação para colocar em prática também. Então, a gente olha a perspectiva das soluções muito pelos 3 Hs. E aí o que eu percebo, né, e eu acho que muita gente já entrega muito conteúdo e talvez o rende ali, alguns fazem essa parte de exercitar, colocar aquilo em prática, outros nem tanto, mas o que eu vejo muito como um ponto cego é fazer a venda
do heart, né? Fazer ele tocar no coração dele para ele ir, cara, você tem que fica aqui comigo porque você vai virar uma outra pessoa. E aí tem formas de você fazer isso, ok? E aí isso fez com que a gente criasse um produto. O nosso produto aí é o LearningFlix, e nenhum segredo, um dos nossos produtos, né? Nenhum segredo quanto ao nome, a gente olhou para o Netflix mesmo e falou assim, como é que a gente vai criar conteúdos, né? Olhando para essa ideia de séries, e a gente até não gostou desse nome num primeiro momento, mas a gente falou, vamos testar, vamos colocar para o mercado e ver o que acontece. Só que, para nossa surpresa, isso aqui foi um boom. A RH adorou isso, né? As empresas, áreas comerciais, a gente tem treinamento de vendas também. E eu acho que uma grande coisa que a gente resolveu aqui é que as empresas falavam, eu não consigo fazer com que os meus profissionais façam um curso online, né? E aí, quando a gente veio com uma abordagem de, não, eu não tenho curso online. É que nem eu falei, é o remédio para o cachorro. O remédio está aqui no meio, tá? O conteúdo existe. Mas eu falei o seguinte, então, a gente não tem curso online, a gente tem webséries, né? É só envelopar diferente. Para buscar atratividade. Então, assim, são webséries que a gente entrega, e aqui tem uma questão muito legal da autoridade. Isso vocês conhecem também muito bem, eu não preciso me aprofundar muito, mas a gente olhou muito para aquele aplicativo Masterclass, né, que tem americano, que você tem o Malcolm Gladwell, né, que é um escritor muito famoso ensinando a escrever, você tem o Stephen Curry lá da NBA ensinando a arremessar de 3. Então, assim, não é qualquer conteúdo, é a pessoa, né, a melhor pessoa que o mercado, no meu caso, né, que o mercado corporativo reconhece como uma autoridade naquele assunto. E a pessoa vem à frente do conteúdo, porque esse mercado, né, assim, treinamento de vendas, tem uma oferta gigantesca de treinamento de vendas. Mas o meu treinamento de vendas é com Ciro Bottini. Então, assim, né, vendas para varejo, tá? Não vendas tão consultivas. Então, eu chego para uma empresa e falo, você tem um treinamento de vendas? Tenho, é com Ciro Bottini. Então, isso é um outro, né, fator aí de competição que deixa a gente um pouco aí melhor ali, uma oferta mais interessante do que só a disciplina. Se vocês olharem para o mundo físico, isso é igualzinho. Acho que a PUC do Rio Grande do Sul implementou um MBA aí que você tem o Ricardo Amorim, você tem o Flávio Augusto dando aula, então assim, a disciplina pode ser a mesma, mas a pessoa que está dando ali que é o grande diferencial, né? E uma outra coisa que a gente trouxe também de estratégia para dentro dos treinamentos, do infoproduto nosso, é a gente colocar essa metodologia PBL, que é Problem Based Learning, tá? Isso a gente pegou também do jeito que Harvard dá aula. É que Harvard dá aula, não sei aqui se alguém já teve uma oportunidade de fazer algum evento de treinamento de Harvard ou até mesmo fazer algum tipo de aula lá, mas eles não te entregam um conteúdo primeiro, você entrega um case na tua mão para você ler, tipo, tem lá o conteúdo de uma empresa e a pergunta principal é assim, você vai estudar esse case e você é o dono dessa empresa e eu quero que você resolva esse problema. Se você tivesse nessa situação, o que você faria? Então, antes mesmo da gente falar de conteúdo, a gente entrega primeiro um problema para resolver. Só de você inverter essa sequência, o engajamento é muito maior, porque você primeiro coloca a pessoa num desafio real, estimula ela a querer, né, tentar resolver aquilo, e depois você pode entregar o conteúdo. Então, vi que você tentou fazer tal coisa e tal, mas como é que é o melhor jeito? Então, eu não estou entregando o conteúdo primeiro, eu estou fazendo primeiro a pessoa pensar, tentar resolver, tipo, respeitando a inteligência dela, por assim dizer, e depois eu entrego a teoria. E, então, assim, acho que esse é o panorama geral que eu queria mostrar para vocês, assim, é como a gente pensa, eu já falei ali dos modelos que a gente usa nos infoprodutos, agora eu queria mostrar como é que a gente aplica isso na prática, tá? Então, deixa eu ver aqui. Thiago, só me avisa se continua. Quero mostrar um case aqui. Minha tela está aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá, websérie Shellbox? Isso aí. Legal. Então, o que a gente fez aqui? Falando do treinamento, do curso online. O posto Shell, né, são 6 mil, aproximadamente 6 mil postos de gasolina aí no Brasil, e eles deram um desafio para a gente de treinar o frentista. Eles estão com esse aplicativo novo do Shellbox, então a gente tem que treinar a frentista aqui a como recomendar que o cliente ali, quando chega no posto de gasolina, tem que baixar o aplicativo
O Shellbox, ele não precisa mais pagar, agora vocês vão ver isso no Post-Shell, não precisa mais pagar com dinheiro, passar cartão, é meio que um aplicativo meio Uber, você coloca lá, coloca a maquininha, pagou, já debita direto no teu cartão de crédito, você nem tem interação com o frentista. Mas como é que eu treino frentistas ao redor de 6 mil postos de gasolina no Brasil para poder fazer contorno de objeção, né, fazer sugestão para o cliente? Então, o que a gente fez aqui? De novo, não é curso online, em tese, e a gente contratou um ator, esse ator aqui é o João Danica, é um influencer aí, ele é famosinho para esse público, no interior de São Paulo, ele gravou uns vídeos, ele está até umas propagandas aí da escola, e aí ele fala assim, ele se filma falando, tem uma interior de São Paulo é cheio de estátua, monumento, aí ele se filma assim, falando, eu tô aqui em Paris treinando meu inglês, tá em Paris treinando inglês e tal. É uma comédia aí. Então a gente sabia que esse cara falaria muito bem com esse público, né? Então tem que fazer essa conexão. E aí o que a gente fez aqui no nosso infoproduto, né? A gente tem aqui um menu bem Netflix, que tem o episódio 1 abordando o cliente, e aí episódio 2 eu explico como é que ele usa o aplicativo, como pagar com Shellbox, episódio 3. Então cada episódio dessa websérie tem um objetivo de ensinar esse público-alvo, né? E tem um negócio legal aqui, por exemplo, contorno de objeção quando dá problema. Vou abrir o episódio 5. Então, deixa eu só passar rapidamente, que a gente tem uma parte aqui de conteúdo para entender a parte de autorização. Mas aí, obviamente, eu vou chegar em situações de vídeo, né? E problemas, às vezes, acontecem. Deixa eu ver se eu tô... Tá com som aí, Thiago? Não. Acho que não, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Share computer. Eu acho que está legendado, dá para ver lá. Não, mas eu liguei agora com o som do Terminou o computador. dia praia com seus amigos. Falando agora? Quando chegou o dia, caiu uma toró. Já planejou um passeio em família e no dia você ficou doente? Pois é, imprevistos acontecem. E com o Shellbox não é diferente não. Mas você não vai ficar aí sem saber o que fazer com cara de tonto na frente do cliente, né? Então eu vou te dizer o que você tem que fazer para resolver essas situações. Vamos começar pelo início. Então, assim... Até porque começar é pelo início mesmo, né? Tem umas piadinhas, a gente usa humor aqui no meio, né? Então, assim, eu tô dando um treinamento, mas tem no final, deixa eu até soltar. Viu como tem solução para tudo? É só manter a calma que você vai lembrar de tudo que eu falei aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode voltar aqui nesse vídeo para me ver de novo. Quer dizer, para relembrar de tudo, do conteúdo. E me ver também, que eu sou bonito, que eu sei, que eu sou lindo. Obrigado. Obrigado mesmo, sei que você também acha. É nóis, é isso. Então, assim, ele tem uma linguagem para conversar com o frentista, ele faz piadinha dizendo que ele é legal mesmo. Então, assim, é um pouco, a gente está passando conteúdo, mas ao mesmo tempo tem pegadas aqui do entretenimento. E o que é mais legal nessa solução, quando eu falo de contorno de objeção, é que a gente tem o que a gente chama de vídeo interativo, que é um vídeo com tomada de decisão. O aluno escolhe o que ele faria se tivesse aquilo que eu falei de resolver o case, né? Ele escolhe o que ele faria se estivesse no lugar, mas obviamente a gente brinca com isso. Vou soltar aqui para vocês verem. Bom dia, dona Ana. Fez boa viagem? Sim, foi ótimo. Deu pra descansar muito. Você devia ter ido, viu? Quem sabe na próxima. Bigode, eu preciso da sua ajuda. Eu troquei meu cartão e eu preciso substituir aquele Shellbox. Pode sempre contar com o Bigode aqui. É muito fácil, viu? A senhora vai no menu do aplicativo, seleciona formas de pagamento, clica em adicionar nova forma de pagamento. Nossa, que fácil. Eu já consegui achar. Aí vai dar um problema aqui, ó. Opa, deu um problema aqui. Meu cartão não foi aceito. Então eu dei um caso real aqui do aplicativo não funcionar e vira uma parte gamificada, né? O que você deve orientar a cliente. Aí eu vou comentar os gastos dela, o cartão dela não foi aprovado, vou falar isso para ela. Olha o que acontece. Opa, deu um problema aqui, ó. Meu cartão não foi aceito. Também fica comprando esses óculos doce acabando aí, ó, e aí quer ter saldo no cartão. Isso aí é caro, minha filha. Pô, Bigode, eu ganhei esse óculos aqui. E deve ter parcelado em 12 vezes ainda, certeza. E aí, enfim, você escolhe decisão errada. Ele comentou os gatos, sacaneou o cliente ainda, falou que você não devia comprar doce Gabbana, esses óculos aí. Lógico que você
não ia ter crédito, né? Então vira um pouquinho do humor aqui no meio da solução. Eu estou passando o conteúdo, mas está envelopado de uma maneira diferente. Obviamente, o orientar que ligue para o banco é a parte certa, né? Então, a Shell contatou a gente para treinar o pessoal, e a gente usando esses gatilhos aqui de gamification, de vídeo, de humor, para poder treinar esse público. Aí eu vou virar agora aqui para o Learning Flix, né? O treinamento para o varejo. A gente fez uma sociedade aqui com o Ciro Bottini para entregar, né, treinamento de vendas nesse formato Learning Flix. Então, de novo, a gente apresenta aqui, obviamente, não preciso fazer apresentações do Bottini, né? Mas como é que é essa pegada? Já vê que o Bottini tá bem esticado já, né? Ele tá... Olá, muito bem-vindo! Aqui Ciro Bottini! Bottini, você veio, Bottini! Sim, estou aqui para falar sobre vendas e será um enorme prazer acompanhar você nesta incrível jornada. Eu, Bottini, sou jornalista, comunicador, empresário, mas acima de tudo, vendedor. Trabalho com vendas na internet, no rádio, na TV há mais de 30 anos, vendendo de tudo. E uma coisa eu te garanto, todo mundo pode ser um bom vendedor e qualquer pessoa, nós inclusive, podemos nos tornar vendedores de sucesso. Me acompanhe, você vai ver que vender é muito bom, vender é um prazer, vender é uma emoção constante, vender é ter novos desafios todo dia, vender é ter liberdade, vender é ter autonomia, bater metas e faturar muito mais. Eu posso vender, Bottini? Sim, é uma figura, né? Enfim, então ele faz essa introdução, estou mexendo um pouco com sensibilizar ele no conteúdo, e aí sim eu trago aqui no formato de episódios, né, vou trazendo cases reais, o que ele faria, e é sempre assim, você enquanto aluno tenta resolver se fosse você, depois o Bottini comenta da tua escolha. Então isso fica bem lúdico, fica conversando com essa coisa da educação se misturando com entretenimento. E, cara, esse produto tem, sei lá, 1 ano e meio de vida, vai bater 2 anos, e só o produto em si já passou de 7 dígitos para a gente nas empresas. Uma linha de receita aí que surpreendeu a gente. Não que a gente não tivesse pensado nisso, mas foi tudo muito pensado estrategicamente para poder atender um público que não quer fazer curso online. Então, de novo, é como dar remédio para cachorro, né? Pessoal, não quero ficar passando também só case, a ideia eu acho que vocês já pegaram, e só para eu fechar aqui, e aí abrir para pergunta, né? Eu queria deixar essa provocação. Então, qual que é o diferencial que o teu infoproduto tem, né? O que você está oferecendo aí para o mercado que vai te diferenciar em termos de, não só do conteúdo, mas da experiência, da entrega do conteúdo que você está fazendo. E um pouquinho mais alarmante, mas eu acho que a provocação é isso, senão não seria uma aula, né, para fazer vocês pensarem um pouco também do lado de dentro da empresa, o que você está fazendo hoje para não quebrar. De novo, a galera do coaching está vindo aí, todo mundo quer lançar infoproduto. Então, eu quis trazer essa uma outra perspectiva para vocês, para olhar também para a entrega em si, né? E, pessoal, com isso aqui eu fecho. Depois é até interessante, falei com o Thiago, né? A gente quer deixar um deixa aqui para a próxima aula, que meu sócio vai trazer, que é como sair de um negócio de fluxo de caixa para geração de equity. Tem a ver um pouco com essa construção de branding, a construção da experiência, né? E não só um produto que te gera caixa, mas até quanto tempo isso vai durar. Era para o meu sócio Richard estar aqui com a gente, mas ele está hoje com numa entrevista aí com o Eduardo Paes, né? Aí dá até para você ver quem é o sócio minoritário e o majoritário nessa história, né? Não sou eu que estou com o Eduardo Paes. Mas esse é um deixa aí para a próxima aula. Com isso eu fecho aqui. Queria abrir para perguntas. Fiquem à vontade aí para explorar um assunto aí. Pessoal, só queria pedir para vocês fazerem a boa e velha avaliação, mais uma vez. Como incansavelmente eu falo, o Clube G2 é feito com vocês. Então, cara, por favor, avaliem. É super importante para a gente. E aí a gente vai agora abrir para as perguntas, né? Como sempre, vamos fazer pelo vídeo. A ideia aqui é trocar uma ideia, ser mais interativo. Acho que fica muito melhor. Vou dar um minutinho para vocês votarem aí. Mas muito bom, Nilson. Eu acho que todo mercado novo,
ele tem um tempo de maturação e depois acontece o tempo da profissionalização. Eu já vi isso acontecer em Exato, muitos exato, mercados. exato. E, cara, não adianta. Só vai sobreviver quem se profissionalizar. Só vai ter uma fênix, que são empresas que duram 100 anos, aqueles que pagarem o preço da profissionalização. Então, o legal, pessoal, de quem vende para B2C é olhar o B2B. Porque o B2B vai ser, em termos de qualidade, de exigência, é lá que você vai ter que chegar. Porque em algum momento alguém vai trazer isso para o B2C. Então, que sejam vocês, a gente sempre fala isso, né? Que vocês quebrem a própria empresa de vocês. Porque se vocês não quebrarem a própria empresa, alguém vai quebrar. Então, o papel de vocês como empreendedores, CEOs, vocês têm que pensar em como fazer um modelo de negócios tão melhor do que o meu atual, que ele vai se tornar obsoleto. Então, o que o Nilson mostrou, né? Enfim, a forma dele produzir os conteúdos, dele reter os clientes, os alunos e tal, é muito diferente. Então, pessoal, chega de falar blá, blá, blá aqui. Vou abrir as perguntas. Diógenes, manda a bala aí. Pode abrir o microfone. Mas bem legal, Thiago. Acho que a provocação é justamente essa, cara. Aproveitem aí, a gente abriu uma janela do mercado corporativo para vocês irem na frente, roubar um pouquinho disso aqui, modelar, melhor dizendo, né? Aproveitem. Acho que o Diógenes ia fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta aí. Fala, pessoal. Boa noite. Tá dando pra escutar aí? Tá um pouquinho baixo. É porque eu tô meio distante aqui. E eu já fui do setor de treinamento da Casas Bahia, né? Opa! Então, tudo bem, Nilson? Parabéns Legal. Pela aula destruidora, não, construtora de um negócio aí incrível. E eu, como instrutor de treinamento na época, tinha a resistência, né, das pessoas para fazer treinamento, fazer avaliação. E eu queria saber, mesmo envelopando assim, as pessoas ainda têm a resistência. E a segunda pergunta seria qual o percentual de adesão, né, para um treinamento assim? Perfeito. Obrigado aí, Jorge. Pergunta muito boa. Cara, resistência sempre tem, mas eu posso te falar com indicadores que diminuiu absurdamente. Porque, de novo, a gente não está falando que é obrigatório, a gente não está falando que ele tem que fazer um curso online. No corporativo, isso não cola mais. Até usar a palavra aula, o pessoal, o que quer fazer aula, cara? Eu quero entregar meu trabalho aqui, quero ir para casa. Então, quando a gente envelopa isso como não, cara, você está assistindo uma série, você está relaxando. É aquela história do remédio para cachorro, né? Ele acha que ele tá assistindo um negócio legal, super interessante, descolado, cool, mas ele tem um remedinho ali no meio que eu estou treinando ele, né? E aí, sobre adesão, eu tenho alguns indicadores, cara, a gente implementou isso na Seara, né? E a Seara aí, né, varejo, então, assim, quer dizer, linha de produção, né? E aí a gente implementou isso lá, cara, a pessoa me deu um retorno que eles aplicaram para 16 mil funcionários com 98% de adesão. Que nem eu te falei, cara, o meu critério de sucesso é muito baseado no quanto as pessoas vão até o final do conteúdo. Eu tenho que entregar esse indicador para as empresas e ainda por cima tem que ver se mudou o comportamento, né? Se o cara começou a aplicar aquilo. Então é quase que assim, se eu ficar só inventando e não entregar que isso não vire resultado, eu não vendo. E a grande provocação aqui, acho que da aula hoje, é a gente olhar para a LTV também, não só olhar, claro, CAC, todo mundo sabe muito, todo mundo vende, e tem que vender mesmo, o Taioba começou falando isso, que, né, todo mundo tem que vender, é a prioridade, mas em alguns momentos você tem que também olhar para dentro da tua entrega e às vezes você vai atingir um platô, né, e como é que eu vou para um outro nível, né, como é que eu aumento a LTV, e às vezes a resposta está muito na experiência que você tá entregando ou deixando de entregar, né? Não sei se eu consegui te responder aí. Eu poderia trazer outros indicadores, mas cara, é absurdo. Comparado com a estratégia anterior de entregar só o curso online por si só entregar conteúdo, né? Show, obrigadão aí. Parabéns mais uma vez. Valeu. Galera, pouca gente fala na avaliação, por favor, é rapidinho, dá um cliquezinho lá. Enquanto isso, Serginho, manda bala aí na tua pergunta. Pode abrir o microfone aí. Peraí.
Opa, tá vendo aí? Beleza. E aí, gente, Opa. tudo bem? Poxa, Tudo primeiramente, bem? muito obrigado pelos conselhos aí. As dicas são muito boas, estou um pouco bufando aqui. Eu estava na academia, vendo vocês estavam na academia, mas isso que é o bom do Show. online. Seguinte, a dúvida que eu tenho, se você puder responder, eu sei que é um pouco complexo para falar e responder em 1 minuto, 2 minutos, mas como que você veria hoje para uma empresa que já vende infoproduto, já vende curso, um primeiro passo para ela migrar para o B2C, né, vendendo justamente para RH? Por que eu pergunto isso? A gente vende infoproduto de idiomas e chegou uma empresa para a gente há um tempo atrás, antes da pandemia, mas ela queria comprar 20 cursos para os funcionários dela. E a gente falou assim, poxa, bacana, porque a gente já tinha pensado nisso, a gente falou, legal, novo mercado. Aí a empresa, claro, como você sabe, ela veio com algumas solicitações, justamente nessa linha que você passou, alguns indicadores como o desempenho dos alunos, o desempenho geral do grupo, o desempenho individual, o acesso deles na plataforma, o registro, o login, enfim, uma série de coisas, e que a gente falou assim, poxa, a gente não tem como entregar isso. E aí, né, a gente estava em lançamento, tudo, acabou que a empresa, é outro tipo de venda, você sabe, né? É mais lenta o tipo de venda. A gente acabou deixando a oportunidade para lá, mas acendeu a luz para a gente, que isso pode ser um mercado interessante para a gente. O que eu queria saber, que eu fiquei bem perdido, o que seria interessante para uma empresa, quais os principais indicadores, se é tudo a nível individual, ou se é coletivo, é grupo, mais nessa linha. O que eu teria que entregar para o RH? Se o RH aceita um relatório ou se o RH quer em tempo real? Tem várias dúvidas assim. Sei que em 1 minutinho não vai dar para responder, mas se der uma luz para a gente começar a pesquisar, ajudaria muito. Não, perfeito, perfeito. Acredito que para o mercado corporativo, muito das empresas que contratam, eles querem ter gestão, obviamente, né? Querem ter gestão em cima, querem ter relatórios, querem ter a comprovação do famoso do ROI, né? Se eu estou investindo em treinamento, o que isso retorna para mim? E a grande dificuldade do RH é provar até para uma diretoria financeira com números se aquele treinamento está trazendo o resultado esperado. E aí, assim, tem várias formas de responder essa tua pergunta, né? Uma coisa que eu vou tentar aqui rapidamente dizer é que a gente também entrega plataformas que distribuem um conteúdo, além do que você viu ali, o próprio LearningFlix, ele não é só conteúdo, você tem a plataforma, e aí eu tenho essa visão de dashboard, eu tenho essa visão de relatório, porque o corporativo não vai querer só entregar e não ter a famosa prova dos 9, né? Se valeu a pena, qual que é a adesão, tem que ter tudo isso em relatório. Então, a minha dica para você ou você precisa ter uma plataforma, e tem um nome para isso, né? Eles chamam de LMS, Learning Management System, que é um padrão de mercado, tem várias ferramentas que são LMS, e aí ou você tem uma plataforma dessa para distribuir o teu conteúdo, ou você pode se plugar a alguém que tenha, né? E aí você pode fazer uma solução casada para poder, você entrega o conteúdo e essa outra empresa parceira sua, se você não quiser desenvolver a plataforma, você aporta teu conteúdo nessa outra plataforma e aí você tem uma solução um pouco mais ampla, que eu acho que é o que você percebeu que o mercado corporativo te cobrou, né? E não tendo como ter a plataforma e tal, conversa com a gente que a gente dá um jeito de lançar para dentro do mercado corporativo. Se for do teu interesse aí, a gente bate um papo depois. Entendido. Muito obrigado, valeu sim. A gente pode conversar depois também. Legal. Muito obrigado, viu? Opa. Caio, manda bala, Caio. Opa, obrigado. Nilson, eu tenho uma dúvida, acho que é muito mais de efeito comparativo, porque falando Perfeito. do B2B para o B2C e tudo mais, tem uma empresa que trabalha também com educação virtual e tudo mais, que eu sou muito fã dela, já fiz vários cursos, chama Mind Valley. E aí a minha dúvida é o seguinte, porque lá o mercado deles é no B2C, e eles fazem, os produtos deles não passam de 23 minutos por dia, por causa da questão de ter aquele tempo de transformação da pessoa do antes para o depois. Aí eu queria saber do B2B, porque, por exemplo, eu fico pensando, se maratonar, o cara vai estar pronto mais rápido para poder implementar. Mas qual que é o efeito no longo prazo? Não, perfeito, perfeito. Engraçado que você falou 23 minutos, né? Eu sei exatamente de onde eles tiraram essa métrica, aquela pesquisa que eu mostrei aqui na aula. É exatamente isso. Tipo assim, o ideal que eu pegue um pouco do teu tempo para investir, né, em te treinar, e aí depois o ideal que você coloque isso em prática, né, e aplique. Mas a tua pergunta é se a pessoa faz muito rápido, como é que ela faz para manter isso no longo prazo? Isso, porque, por exemplo, vou botar todos os funcionários aqui para treinar em um dia para eles estarem prontos o mais rápido possível. Mas, e assim, tipo, passa 3 semanas, eles reteram a informação, como é que funciona isso? Perfeito, perfeito. Aí a gente tem uma estratégia que a gente chama de sustentação, né?
Quando você entrega o conteúdo, começa já uma curva de esquecimento, começa a cair, né? O pessoal vai começando a esquecer o conteúdo. E a estratégia de você ir lutando contra essa curva é você entregando, né, pílulas ao longo do tempo. Então você nunca monta uma estratégia, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas idealmente você não faz uma estratégia one shot, tipo, entrega tudo aqui e pronto. Você vai vindo, construindo isso, e se você puder dar aí no famoso doses homeopáticas, né, aos poucos, é melhor, porque você vai sustentando isso. Você pode até fazer começar com um grande volume de conteúdo, mas o ideal é que depois você tenha encontros e venha reforçando esse conteúdo, né, de alguma forma, que é o que a gente chama de estratégia de sustentação. Até o próprio Learningflix, né, esse estilo Netflix, ele é montado em episódios. Então, eu não espero que você pode até maratonar e ver todos, mas eu espero que você veja um episódio e coloque algo em prática. Veja outro episódio e coloque algo em prática. E assim eu vou construindo o conhecimento, mais a aplicação junto, né? Esse é o ideal. Essa é a estratégia que a gente faz para lutar contra essa curva de esquecimento. Certinho, perfeito. Andrei, manda bala aí. O Andrei fala ou eu sigo aqui? Continua aí então, cara, desculpa. Pode seguir aí, depois eu falo. Certo. A minha dúvida agora é em relação à precificação, né? Porque como você trabalha no B2B e são demandas totalmente diferentes aí pelo que eu entendi, como é que você faz essa precificação de produto? Perfeito, perfeito. Cara, quando a gente começou, a gente sempre fazia soluções customizadas, né? Então, cada empresa chegava, desenhava um projeto junto, montava a solução criativa, né? E, basicamente, a gente montava uma precificação, quanto que custa para fazer X vídeos, né? Produzir tudo isso, contratar ator, diária de estúdio. Então, colocava isso numa planilhona lá e chegava. O nosso ticket, nessa época, para comprar uma solução totalmente aquela da Shell, em torno de R$200 mil a Shell pagou para ter uma solução completamente customizada. A gente foi em posto de gasolina filmar, tem todo um processo de produção e assim, tem várias nuances, né? Então é um ticket obviamente bem diferente, e é esperado que uma empresa para treinar 6 mil postos de gasolina, os R$200 mil para ela é barato, né? Porque ela faz uma conta. Isso em funcionário vai dar, sei lá, 20 mil funcionários entre próprios e se não for mais, né? Então, quando ela divide o quanto ela está me pagando pelo número de funcionários, dá R$1 por funcionário, né? Sei lá, enfim, R$10 no máximo por funcionário. Só que a gente chegou num ponto o que estava acontecendo, né? A gente estava sempre vendendo projeto customizado, consultoria, projeto, como vocês bem sabem, não estava dando para escalar o negócio, porque a gente parecia corretor de imóvel, né? Ficava ciclo de venda longo, 3, 4 meses, vendia, dava um porradão assim, né? Entrava caixa pra caramba na empresa, opa, beleza, consegue, né? Isso no nosso início. E aí a gente falou, tá bom, como é que a gente escala esse negócio? E foi aí que a gente começou a pensar em construção de equity mesmo, né? Parar de ficar. A gente ainda faz projetos, é o nosso carro-chefe, projeto altamente customizado assim. Mas quando a gente falou assim, tem muita demanda de empresa que se repete, treinamento de liderança, treinamento de vendas, né? Agora tem uma linha muito forte de treinamento de compliance também acontecendo, principalmente por causa da Lava Jato, né? Não falo de maneira orgulhosa da Lava Jato por causa do país, mas, cara, o que deu de negócio para o Brasil começou a olhar um pouco mais sério para governança, para compliance. A gente fez muita solução nos últimos 2 anos que são orientadas para governança corporativa também. Então a gente começou a perceber que algumas demandas eram muito repetitivas ou eram muito similares, e aí que a gente desenhou o produto do Learningflix, que todo mundo falava, cara, eu quero treinamento para liderança, quero treinamento de feedback, o gerente não sabe dar feedback. A gente foi lá e falou, quem é a autoridade no feedback, para dar feedback, liderança, que o mercado reconhece? Cara, vamos montar um Learningflix disso, e a gente foi começando a fazer trilhas lá dentro. Então, hoje em dia, a gente consegue um mesmo conteúdo vender para N empresas, que esse era o nosso grande problema no passado. A gente vendia uma solução ticket alto, mas até conseguir uma outra, né? Enfim, era aquela coisa de louco para procurar uma venda. Então, quando a gente começou a olhar para a receita recorrente, começou a olhar para a LTV, a gente construiu o Learningflix, que é o que está vindo como produto, e eu continuo fazendo projetos. Mas o produto é uma grande linha de receita importante aí para a gente, que a gente está crescendo cada vez mais, né? E foi o que foi propulsor para a gente chegar em 8 dígitos. Foi produtizar as coisas mais e parar de ficar só em consultoria e projetos. Certinho. Obrigado. Gostei bastante da aula. Valeu. Vai lá, André, manda a bola aí. Tá no mudo. Agora sim. Opa.
Fala, Nilson. E aí, Nilson, tudo Opa. bem? Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Bom demais, graças a Deus. Cara, primeiro, parabéns pelo conteúdo aí, excelente. Valeu. As aulas vêm sendo demais aqui no G2, a gente vem aprendendo bastante. Assim como você, eu também sou do B2B, né? É Sim. diferente um pouco porque eu trabalho no B2B, no B2B2C, a gente tem soluções para os dois cenários, então eu acabo enfrentando os mesmos desafios que você. E um ponto bem interessante aí do que você trouxe, eu queria entender um pouquinho mais como é que você vem trabalhando isso, é o fator de ativação. A gente sabe que em uma empresa com 6, 12 mil funcionários, para a gente manter esse nível de pessoas engajadas, fazendo um curso, tendo essa jornada gamificada até o final, não é tão fácil. Até porque, como você mesmo trouxe, o cara atende o telefone, ele liga, ele tem que vender, ele tem que colocar gasolina no carro, enfim, como no caso da Shell. Como é que você trabalha a comunicação direta com esse cara para que ele complete essa jornada de usuário e para que com isso você tenha esses indicadores de 98%? Quais são as estratégias que a tua empresa está usando hoje para, de fato, levar esse conteúdo para o cara e fazer com que ele converta, que no final do dia que ele assista completamente o teu negócio? Cara, é muito interessante. Pô, obrigado pela pergunta. É muito interessante porque eu vejo muita analogia do funil de vendas, né? O jeito que você usou até a palavra que eu gosto, é converter. Eu preciso converter ele para chegar no final. Então, quando vocês estão convertendo para ativar, eu tenho que converter ele para ficar, né? Então, cara, é muito parecido. Tem gatilhos, tem muita automação também. Então, por exemplo, notificação automática. Cara, o episódio 2 já tá no ar, você vai perder? Cara, não perde não, agora a gente vai falar de tal coisa. Eu falei daquela história de deixar o loop aberto. Então, a gente cria um storytelling, tem a coisa da gamificação, muito assim, você tem uma jornada, então a gente usa muito a missão aqui, é você, né? Então, a gente fala de missão, fala de passar de fase, fala de passar de episódio. As notificações push, né? Às vezes tem plataforma que dá pra gente falar, ó, o episódio está no ar, e aí eu fico fazendo follow-up no cara automático. Pô, você ainda não viu lá, passou 2 dias, você ainda não entrou. Então, tem uma hora que o cara fala, pô, vou fazer esse negócio aqui. Então, assim, não é uma resposta preta e branca, mas assim, tem automação. O próprio RH das empresas, a gente mune eles de e-mail marketing, falando de quem é o especialista, que vai trazer aquela websérie, né, que na verdade é um curso online, só estou chamando de outro jeito. Quem é o especialista, qual que é a novidade, então tem estratégias semanais ali, ficam fazendo comunicações, ó, o episódio 3 está no ar, então tem uma escassez também, né, tem uma parte lá, por exemplo, a própria Shell, ela dá pontuação para quem termina os cursos, você ganha mais pontos. E aí eles trimestralmente eles fizeram, mas é muito RH, não sou eu enquanto empresa, a gente sugere, aí o RH cabe o RH implementar ou não, mas como eles têm bala para fazer isso, eles montaram um ranking lá na plataforma de quem tinha mais pontos, de quem fazia mais conteúdo. E trimestralmente eles sorteiam um prêmio para o top 3, né? Então, no último trimestre lá, eles deram, por exemplo, videogame lá para o primeiro lugar, e assim, cara, é um público com uma formação, né, citando o segundo grau completo, né, quando tem. Então, às vezes um videogame, alguma coisa assim, cara, o cara dá para o filho, ele faz assim, então gera um engajamento. As empresas, nesse sentido, elas realmente investem para a coisa acontecer. Então, é um combinado. Para te responder, né, sendo objetivo, basicamente é um combinado de coisa. Automação, notificação. Pensa como se fosse um funil. Quando vocês querem que o cara compre, vamos pensar assim, se vocês querem que o cara compre, vocês não largam do cara. Remarketing, cola, gruda no cara, né, o pixel marca o cara lá, fica, oh, vem aqui, você está aqui, você ainda não tem alguma dúvida, fala com o meu suporte, fica o e-mail lá chegando. Agora, depois que vendeu, em tese, se você tem interesse que ele consuma o conteúdo até o final, que ele realmente se transforme, você não deveria largar ele, né? O que eu vejo assim, é um pouco que eu estou falando, um pouco de entrega de pós-venda. Se o cara fez uma aula só sua e parou, a pergunta que eu fico é assim, o que aconteceu? Você tem que procurar saber por que ele parou na primeira aula. E às vezes ficar ouvindo o cliente, ficar ouvindo o que está acontecendo, vai te dar muito insight se tem um vídeo muito grande, que ninguém, né? Se alguém não passa muito de um determinado estágio, né? A gente tem esses indicadores. O cara parou sempre na aula 3, a maior parte das pessoas pararam na aula 3. Pô, tem alguma coisa nessa aula 3 aí, cara, né? Que eu preciso melhorar. Então, é legal ter essa obsessão também pelo lado interno da entrega. Que experiência eu estou entregando para o meu cliente, né? Legal? Maravilha, obrigado, velho. Valeu. Valeu. Falamos depois. Um abraço. Legal.
Manda bala aí, Taioba. Cara, assim, eu fui anotando várias coisas enquanto você ia falando. Acho que é legal compartilhar algumas percepções minhas e deixar uma dúvida também. Assim, primeiro que você falou de se o seu conteúdo é o diferencial, né? O conteúdo está cada vez mais comoditizado. Isso é uma realidade, assim, é uma parada que a gente sempre bate, todo infoprodutor, essa é uma barreira que todo mundo que vai lançar infoproduto tem, né? Ah, mas esse conteúdo tem de graça no YouTube e tal. Você fala, não, mas tem promessa, minha cópia, o cara compra porque ele quer transformação e tal. Mas, assim, no final das contas, isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Eu tenho exemplo, assim, da minha esposa, hoje, ela falou comigo que ela vai cancelar um serviço de assinatura que ela já tem há 2 anos, porque ela percebeu que ela está pagando um negócio lá e ela enjoou do conteúdo e tem de graça no YouTube. Então, assim, ela paga o negócio há 2 anos, e ela me falou isso aqui. Então, assim, isso é real, ela como cliente, dando esse feedback, né? E eu achei isso massa. Outra parada que você falou é essa questão de, ao longo do curso, apresentando cases reais de alunos. Eu acho que isso é uma forma de trazer aquela motivação para o cara, né? Os meus cursos, por exemplo, os meus infoprodutos, acho que a maioria da galera aqui é separada por módulos, né? E no meu caso, como são cursos práticos, cada módulo é uma etapa de um projeto maior que ele está desenvolvendo, né? E aí, sei lá, módulo 1 é construir isso, módulo 2 é a parede, módulo 3 é o teto, módulo 4 é o acabamento, eu vou assim a cada módulo. E aí uma parada que você falou legal, que eu não faço, é que ao final de cada módulo eu posso trazer cases reais da galera que chegou até aquele módulo, contando o desafio daquele cara, tipo, olha, tava difícil, eu esbarrei nisso, mas eu consegui resolver desse jeito, tá aqui, meu alicerce está pronto. Depois vem o cara falando, isso motiva o cara a continuar, né? Isso eu achei bem massa. Você pode mostrar tanto casos reais dando certo e casos reais do que não fazer, que é a motivação pela dor, né, cara? Não queira cair nesse, igual você falou do teto, do acabamento, aí você mostra, vou falar o cara que fez, falar que o português, cara, o cara fez uma merda lá na obra lá e cagou tudo. Então você mostra, cara, não faz isso, não seja você esse cara, né? Cara, boa. E assim, aí há duas provocações que eu me fiz vendo a sua apresentação será que a emoção, a empolgação que eu criei na minha copy, na minha estratégia de venda, ela é mantida dentro do produto? Ou o cara meio que, tipo assim, na minha copy ele está no êxtase total, alta emoção, alta energia. Quando ele compra, ele tem a sensação que ele meio que caiu, assim, parece que a cafeína acabou, o efeito do Red Bull acabou e o cara tá, assim, tem que manter dentro do produto, de preferência até o final do produto, a mesma emoção que eu criei na copy, porque senão esse cara não vai consumir, né? Sim. E aí essa questão de consumir, por que isso é importante? É porque se o cara não consome meu produto, dificilmente ele vai comprar o próximo produto meu, né? Exatamente. Quando a gente fala de pensar em produto, por que isso é importante? Por que eu acho que esse bate-papo é interessante? Porque ninguém aqui está querendo vender o produto uma vez e nunca mais, né? Ou você tem uma recorrência que você quer reter o cliente, ou você quer fazer a primeira venda, mas aquilo é o primeiro step de vários outros que vão vir do cliente comprar de novo, né? E eu percebi isso, assim, de clientes que compraram produtos meus e depois continuaram comprando outros produtos, principalmente produtos de ticket mais alto. Quando eu vou olhar o engajamento desses caras no curso, são pessoas que consumiram 80%, 90%, 100% do produto. Os caras que consumiram 10%, 15%, esses caras nunca vão comprar de novo, assim, não faz sentido esse cara comprar. Então, é uma questão de dinheiro no bolso, não é tem uma questão, assim, de fato, entregar uma transformação que eu prometi, mas como estratégia de negócio, fazer o cara consumir é fundamental para a LTV, né, que foi o que você falou lá no início. Pensar no produto é pensar em LTV, porque se o cara não comprou, se o cara não consumiu, esse cara não vai comprar mais nada de mim, né? Então, vale a pena fazer remarketing para o cara que assistiu a aula 1 e não assistiu a aula 2, igual você está falando, porque no final das contas eu estou fazendo remarketing para esse cara comprar o próximo produto meu, né? Porque exatamente. Novo, né, esse cara. Principalmente, você falou o ponto, é por isso que a provocação é assim, como é que eu saio de uma empresa que gera caixa, porque eu estou vendendo um único produto, para uma coisa que eu estou tendo branding, eu estou me profissionalizando e aí sim eu estou gerando equity, né? Acho que o Thiago tem uma frase que ele jogou lá no grupo, LTV é o jogo dos adultos, né? É um pouco o que você falou, assim, o que eu estou querendo dizer aqui, não é a venda aqui, acho que todo mundo já dominou, né? O grupo aqui, a gente sabe, o pessoal aqui arrebenta, vi as aulas aí, eu só me aproveitei pra caramba aí nos conteúdos, mas
é justamente isso. Vamos olhar agora como é que a gente aumenta a LTV. A provocação é essa, olhar para o teu produto como estratégia de revenda depois de um outro produto. Aí você tem você chega com uma novidade, se o cara teve uma experiência. Eu já vi pessoas lançarem qualquer coisa depois do primeiro produto, mas o cara estava tão grato, você deve ter experiência disso, Taioba, imagino. A pessoa fica tão grata pela transformação, pela experiência que ela teve, cara, você vai lançar qualquer coisa depois, ela fala, cara, é do Taioba, eu vou comprar, porque é muito bom a experiência que eu tive. E aí preço para de ser uma barreira, né? Sem dúvida. A questão é você fazer isso, pensar, quando você está criando infoproduto, pensar nisso, né? Para ser algo escalável, né? Que é um negócio que vocês fazem. Putz, vocês criam uma experiência dessa, não é serviço, né? Porque no serviço é fácil. Eu estou atendendo você no 1 a 1, eu causo esse impacto. Agora, eu criar um infoproduto pensando nisso, de forma que tem lá milhares de alunos e eu vou criar esse impacto, assim, é um negócio bem massa, né? Agora, assim, aí vem a minha pergunta no final, depois da reflexão. Esse método PBL, esse Problem Based Learning, quando você começa com o problema para ativar no cara ali aquela interação desde o início da aula e depois o conteúdo vem com talvez a resposta certa, a melhor maneira de lidar com aquele problema e tal. O foco de trazer esse problema, ele é trazer um problema difícil que o cara perceba que, tipo, putz, eu achei que eu sabia, mas eu não sei e eu preciso aprender, vai simplesmente quebrar o gelo e engajar o cara no conteúdo. Tipo, eu vou trazer uma situação, começa com um problema que o cara realmente fala assim, putz, eu achei que eu sabia isso aqui, mas essa pergunta aí realmente mostrou que eu preciso aprender. E aí isso motiva o cara a querer estudar o curso? Ou é uma pergunta de quebra-gelo ali, meio simples, só para introduzir o tema? Não necessariamente é para mostrar que ele não sabe, não é essa a intenção, mas é muito... o americano tem uma frase que é "What's in it for me?", né? O que eu ganho com isso? Então, você primeiro está respondendo essa pergunta para ele quando você provoca ele pensar. Cara, eu vou para um exemplo muito básico para você entender o que eu estou te dizendo. Tinha professor lá na época que a gente estava na escola que te passava uma fórmula na lousa lá, né, no quadro negro. Aqui é a fórmula de Bhaskara e tal. Aí eu me perguntava, por que eu vou usar isso? Né? Para que serve isso? Eu aprendi alguma coisa que eu falava, cara, não sei se eu vou usar, nunca sei se eu vou usar isso na vida. Mas tinha uns professores bons, cara, que primeiro o cara faria, cara, quando você for fazer tal coisa, e aí você depois explica para que você usa aquilo, né? Vou procurar um outro exemplo, cara. Tipo, até falar de... Vamos supor, acho que talvez fique mais fácil com investimento, né? Eu posso te passar um conteúdo de um monte de indicador de risco, de não sei o que lá, não sei o que lá. Mas se você não souber qual que é o teu real problema? O teu real problema eu quero investir em ações, por exemplo, e não sei qual que eu vou escolher. Então, você poderia provocar ele falando assim, cara, você tem aqui a ação do Itaú, você tem a ação aqui, você tem a ação aqui. Elas estão nessas condições. Qual que você... Vai você, investe você. Qual que você escolheria? Aí você fala, caraca, eu vivo isso. Eu não sei qual ação eu compro. E aí eu começo a estimular o cara a ele pensar na realidade. Ó, a vida como ela é. Entendeu? Eu dou um desafio da vida real. E aí o cara fala, não, realmente eu não sei. Aí ele tenta dizer qual que é melhor. Aí depois eu falo, cara, a melhor nesse contexto é a ação do, sei lá, do Itaú. Eu investi no Itaú. Por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele fala, pô, eu não tive essa sacada, eu não tive essa racionalização. Só que eu poderia abrir a aula dizendo, ó, quando acontece, faz isso. É diferente, porque eu não estimulei você a tentar. E aí fica meio enfadonho, entendeu? É só conteúdo, só conteúdo, só conteúdo. Agora, se eu viro para você, cara, que nem eu te falei, aulas de Harvard lá, o cara te entrega um case e fala, ó, o Google, nesse ano tal, teve esse problema. Se você fosse lá o dono do Google, o que você faria? E aí você fica tentando resolver. Até aí você já pensou, estimulou você a pensar, e aí depois eu te conto o que, na verdade, aconteceu naquele case, né? Então, eu poderia trazer vários exemplos. É muito isso, é muito mais estimular você a enfrentar um problema real para você conectar com a importância. Se envolver para você conectar com a importância. Eu te sensibilizei, entendeu? Para você conectar com a importância do conteúdo. E você aproximou aquela teoria, aquele fundamento da prática do cara, né? Ele vê que faz sentido aprender aquilo ali, né? Tipo assim, uma parada Exatamente. que eu não vou usar nunca, né? Massa. Exatamente. Deixa ele tentar resolver primeiro. Fala assim, você está no controle, faz aí, o que você faria? E aí certamente ele vai ver que ele tem déficit ali E aí quando você mostra para ele qual que é o correto, aí o cara abre o olho assim, fala, entendeu? É diferente do que, pô, vamos lá, gente, vou passar conteúdo, grava isso, anota isso, né? Em nenhum momento você está parando o cara para... Pensa você um pouquinho antes de eu sair falando, né? Show. Caio,
Certo, não, é uma dúvida bem básica mesmo. Queria saber esses projetos personalizados, se a estratégia de vendas de vocês é só no outbound ou tem alguma coisa de inbound aí? Cara, muito outbound. A gente tem área comercial, constante conexão, assim, para vender para a empresa, né? A gente está muito, até pré-pandemia, né? Pré-pandemia a gente estava muito nos eventos aí, congressos, né? Especializados. É um nicho muito compacto, né? Vender treinamento aí para empresas. Mas a grande parte é outbound, mas a gente tem uma estratégia de inbound também. Mas a gente percebe que o nosso cliente, a gente tem feito muito posicionamento de LinkedIn para ganhar autoridade no B2B, mas não é onde a venda acontece. A gente percebe que para vender esse tipo de projeto mais consultivo, é muito outbound mesmo. Apesar da gente fazer inbound, mas a gente percebe que a maior parte das vendas está indo atrás mesmo, né? Agora, por exemplo, quando eu comecei a produtizar, isso que é interessante, a reflexão. Comecei a produtizar mais no Learningflix, eu estou num caminho, né, de transição de ficar só vendendo projetos consultivos, usando muito outbound e caminhando para uma coisa mais de gerar o marketing trazer, né? Marketing trazer mais interessados aí pela plataforma, pelo produto. Eu imagino, por ter uma questão toda personalizada aí, deve ficar muito tempo pendente na decisão do RH, né? Qual que é o tempo, mais ou menos, que você demora a fazer uma venda assim tão complexa? No personalizado, cara, o ciclo de venda é 2, 3 meses, né? Ah, certinho. É o ciclo de venda médio, né? Namorando, aí leva pro cinema, e depois, né, marca jantar, vai um tempinho aí. Uhum. Mas na parte do produto, e é por isso que a gente começou a produtizar as coisas, porque esse ciclo de venda o tempo todo também é complicado, que nem eu falei. E a gente percebeu que ter produtos com ticket menores, a gente começou a fazer uma composição melhor da nossa receita, né? Nossa receita estava muito baseada em ticket alto e empresa grande. A gente falou, cara, a gente tem que saber, para escalar a gente vai ter que. E aí começamos a produtizar soluções, o próprio Learningflix ele é produtizado. Em vez de eu vender uma solução customizada para uma empresa, eu fiz um produto que aí eu vendo o mesmo conteúdo para N empresas, né? E aí a coisa começou, mas aí o ticket é menor, então a gente atinge uma maior parcela de mercado. Certinho, obrigado. Legal? Alguém mais, pessoal? Mais uma pergunta? Dou-lhe uma. Eu quero perguntar uma coisa, Josi, aqui. Oi, Nilson. Oi, Josi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Nilson, quando você monta a estrutura de learning, ela varia de acordo com os setores que você atende, é isso? A estrutura mesmo, a plataforma de aprendizagem, como que as pessoas vão acessar, como que cada usuário vai acessar. Eu entendi que na parte dos temas que são para criar equity, você manteve uma estrutura fixa para escalar. Mas, e aí, assim, o e-learning mesmo, como que o usuário ela é totalmente customizada pelos projetos individuais, é isso? Isso. E aí, o maior drive nosso, né, para desenhar uma solução é muito público-alvo. Então, quais profissionais eu quero treinar, né? Isso vai dizer muita coisa sobre tecnologia que eu vou usar, que estratégia eu vou usar, que nem aquele caso da Shell que eu mostrei, a gente tem que treinar frentista, né? Então, uma solução muito baseada em vídeo, com uma experiência muito fácil, é um clique aqui, outro clique ali só, né? Eu não tenho um e-learning todo complexo. Então, depende muito o público-alvo vai orientar muito a nossa decisão do tipo de solução que a gente vai entregar. Né? Então, e você já fez alguma de acompanhamento mesmo, assim, que a pessoa precisa de fato aprender por longo período aquele conteúdo? Você deu alguns exemplos, né, de mais conteúdo mais técnico, assim, que você precisou colocar em prática? Sim, a gente tem o que a gente chama de processo de sustentação, né? Então, a gente já fez soluções que o termo é blended, né? Então, você entrega o conteúdo online, a pessoa vê aquele conteúdo, e aí depois a gente pode discutir igual um encontro como esse ao vivo, e aí tira dúvidas, e aí tem sessões de coaching, né? E depois a pessoa vê mais conteúdo no online, de maneira assíncrona, né? Ela vê no momento dela, e depois tem encontros, né? Então, no treinamento de liderança a gente já fez essas composições de um treinamento online lá que a pessoa vê no tempo dela, com encontros ao vivo ali com alguém falando, provocando a pessoa a colocar em prática, dando feedback, né? Que imagina, um treinamento de liderança totalmente online, que você só entrega, né? É um pouco mais difícil de dizer que vai ter uma
uma boa aplicação. Então, tinha conteúdo online, você via os fundamentos, né? E depois a gente tinha uma provocação para aquele gestor, por exemplo, colocar em prática. E depois ele colocava em prática, retornava com uma espécie de coaching, não é bem um coaching, mas como se fosse um tutor ali, que pegava, como é que foi ter feito isso, como é que foi ter dado feedback para o teu funcionário, e aí comenta, né? O que poderia ter sido melhor, e acaba que você tem uma mistura aí do online com... Não chega a ser o físico, né? Porque a gente está ao vivo aqui, né? Mas você tinha encontros aí ao vivo para poder discutir a situação, reuniões, né? E você já vendeu isso para o B2B, usar para o B2C? E o B2C usou, e o B2B, o seu cliente usou para um B2C essa estrutura ou foi sempre interno? A maioria das vezes interno, mas a gente já ajudou clientes a fazer venda de soluções também. Com e-commerce e tudo mais, a gente ajudou a montar a estratégia para... É o B2B2C, né? A gente já fez também. A gente já chegou a fazer alguns casos. Legal. É que eu já montei uma estrutura de learning para poker, mas, tipo, naufragou, entendeu? Tudo errado, entendeu? Então, porque a gente não conhecia as estruturas e plataformas de learning, nem a gente conhecia só o conteúdo, mas não conhecia as estratégias e as ferramentas para manter o usuário dentro do aprendizado, entendeu? Perfeito, por um período longo. Então, aí a gente acabou se perdendo demais e o projeto está parado. Por isso que eu te perguntei. Não, legal. Mas é justamente isso, né? Estratégia para fazer a pessoa seguir contigo num programa, né? Numa formação, tem que passar em várias frentes aí mesmo. Não dá para entregar o conteúdo online e falar, estuda aí, né? Sim, nossa, com certeza. Obrigadão, Nilson. Boa noite, então. Imagina. Valeu. Boa noite. Valeu. Bom, Nilson, muito obrigado, velho. Acho que foi uma aula animal. E eu também vejo, assim, muita gente, né, produto físico, até mesmo startups. Uma coisa muito importante na startup, né, o como tá aí, é ensinar o cara a usar o produto. Eu vejo que muitas startups falham em desenvolver treinamentos para o cara usar. O cara tem alguma barreira, não usa, tal. E não é simplesmente gravar o vídeo, né? Tem que ter todo esse storytelling, tem que ter os 3 Hs, né? Ou seja, tem que pegar o cara pelo coração, depois cabeça, depois fazer o cara agir. Então, eu vejo que essa é uma aula, né, que aparentemente é para infoprodutor, mas ela engloba muita coisa. Os produtores físicos também. Porque se você manda junto uma peça de um curso mostrando os benefícios daquele produto, como é que você usa corretamente, como é que você vai ter benefício, isso gera um negócio exponencial, né? Então, hoje, praticamente a sua comunicação, quando você vende um produto, se você ensina a pessoa a tirar 100% daquele produto, a chance dela voltar e recomprar é muito maior. Então, eu vejo que o escopo é muito maior do que só para infoprodutor. Né? Claro que é o core do infoprodutor, mas ela é uma aula que mostra que as pessoas só têm resultado quando usam o produto ou quando tem a transformação daquele produto. E de uma maneira ou de outra você precisa fazer o seu cliente aprender, né? Passar pelo ciclo de aprendizagem. Então eu vejo a relevância dessa aula para, enfim, praticamente todos os nichos que existem. Então, cara, queria te agradecer pelo seu tempo, sei que é corrido. Aposto que saindo daqui você ainda vai responder os e-mails e trabalhar mais um pouco, né? Alguém tem que trabalhar, né? Afinal, né? Para girar a máquina. Deixar o Taioba se despedir também. Cara, obrigado. Valeu. Eu agradeço aí o convite, agradecer a disponibilidade de todo mundo, as perguntas. Bem legal. Eu me coloco à disposição. Tô no clube aí, bater um papo, é só falar. Pô, valeu demais. Curti muito. Tenho certeza que você vai ser procurado aí. Pessoal, vamos marcar o Nilson lá no grupo agradecer, né? Show. Vamos sim. Valeu, obrigadão, tchau. Pessoal. Gente. Valeu, uma boa noite aí para todo mundo. Valeu. Tchau, pra vocês também. Tchau. Valeu, foi demais, pessoal. Boa noite. Boa noite.